No vídeo de hoje, vamos explorar a história de uma figura importante da Bíblia, Jeroboão. Quem foi ele? Qual foi o seu papel na história de Israel? Fique conosco para descobrir. Jeroboão é uma figura central no período dos reis de Israel, mencionada principalmente no primeiro livro dos reis e nas crônicas da Bíblia. Ele viveu no século X a.C. e era um efraimita da cidade de Zeredá, filho de Nebate. Inicialmente, Jeroboão começou sua trajetória como um oficial ao serviço do rei Salomão, onde se destacou por sua competência e habilidades de liderança. A importância de Jeroboão se deve principalmente ao seu papel na divisão do reino de Israel após a morte de Salomão. Segundo a narrativa bíblica, o profeta Aías de Silo profetizou que Jeroboão governaria sobre 10 das 12 tribos de Israel, uma predição que se concretizou com a rebelião das tribos do norte contra o sucessor de Salomão, Roboão. Esse evento marcou o início do Reino do Norte, com Jeroboão se tornando seu primeiro rei, estabelecendo um novo capítulo na história do povo de Israel. Jeroboão viveu no século X a.C., durante o reinado de Salomão, um período de grande prosperidade e expansão para o reino de Israel. Ele era originário da tribo de Efraim e filho de Nebate, vindo da cidade de Zeredá. Sua competência e habilidade o destacaram entre os oficiais do reino, levando Salomão a nomeá-lo supervisor dos trabalhadores das tribos de José. A trajetória de Jeroboão mudou drasticamente quando o profeta Aías de Silo o encontrou e fez uma profecia significativa. Aías rasgou sua capa em 12 pedaços, entregando 10 a Jeroboão, simbolizando que Deus o escolhera para governar 10 das 12 tribos de Israel. Esse evento marcou o início da ascensão de Jeroboão, prenunciando sua futura liderança e a eventual divisão do reino de Israel. Jeroboão se destacou durante o reinado de Salomão pela sua competência administrativa, sendo nomeado supervisor dos trabalhadores das tribos de José. Entretanto, sua vida tomou um rumo decisivo quando o profeta Aías de Silo lhe fez uma profecia. Aías rasgou sua capa em 12 pedaços, dando 10 a Jeroboão, simbolizando que ele governaria sobre 10 das 12 tribos de Israel, um ato que indicava a futura divisão do reino. Ao saber dessa profecia, Salomão tentou matar Jeroboão, forçando-o a fugir para o Egito, onde recebeu proteção do faraó Shishak até a morte de Salomão. Com a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão, as políticas opressivas deste último levaram as tribos do norte a se rebelarem. Jeroboão aproveitou essa oportunidade, retornando do exílio e liderando a revolta que resultou na divisão do reino de Israel. A divisão do reino de Israel foi catalisada pela insatisfação das tribos do norte com o rei Roboão, filho de Salomão, devido às suas políticas opressivas. Quando Roboão se recusou a aliviar a carga de trabalho e os impostos, as 10 tribos do norte se revoltaram. Aproveitando essa situação, Jeroboão, que havia retornado do exílio no Egito após a morte de Salomão, emergiu como líder da revolta. Com o apoio das tribos do norte, Jeroboão foi proclamado rei, formalizando a divisão do reino de Israel. As 10 tribos do norte se tornaram o reino de Israel, sob o governo de Jeroboão, enquanto as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá. Essa divisão marcou um ponto crucial na história de Israel, com Jeroboão se estabelecendo como o primeiro rei do reino do norte. Jeroboão reinou sobre o reino do norte por 22 anos e implementou diversas medidas políticas e religiosas para consolidar seu poder. Uma de suas ações mais significativas foi estabelecer 2 centros de culto alternativos em Betel e Dan, onde colocou bezerros de ouro. Essa decisão foi tomada para evitar que seu povo viajasse a Jerusalém, no reino de Judá, para adorar no templo, o que poderia enfraquecer sua autoridade e fomentar lealdades a Roboão. Jeroboão introduziu práticas que foram duramente criticadas pelos profetas da época e, segundo a Bíblia, atraíram a condenação divina. Suas ações deixaram um legado de desvio espiritual que impactou negativamente o reino de Israel nos anos seguintes. As ações de Jeroboão, especialmente a introdução de cultos idólatras em Betel e Dan, tiveram consequências duradouras e negativas para o reino de Israel. Essas práticas religiosas desviaram o povo do culto exclusivo a Deus, levando à condenação pelos profetas e resultando em um legado de idolatria que persistiu por gerações. A Bíblia narra que essa desobediência divina trouxe julgamento sobre Jeroboão e sua casa. A dinastia de Jeroboão foi curta, com seu filho Nadab sucedendo-o por um breve período antes de ser assassinado.
A instabilidade resultante levou a uma série de sucessões violentas e conflitos internos no reino de Israel. A história de Jeroboão serve como um alerta sobre os perigos da liderança que se desvia dos mandamentos divinos e as repercussões de tais ações para as gerações futuras. Jeroboão é uma figura complexa na história bíblica, lembrada tanto por sua liderança carismática quanto pelas controvérsias que cercaram seu reinado. Como o primeiro rei do Reino do Norte, ele desempenhou um papel crucial na divisão do Reino de Israel, estabelecendo um novo governo sobre as 10 tribos do norte. No entanto, suas decisões religiosas, particularmente a introdução de cultos idólatras, tiveram consequências profundas e negativas, marcando seu legado como desobediência aos mandamentos divinos. A história de Jeroboão é um poderoso lembrete dos desafios e responsabilidades do poder. Suas ações, tanto políticas quanto religiosas, não só moldaram o destino imediato de Israel, mas também influenciaram sua história por gerações. Ao estudar a vida de Jeroboão, vemos um exemplo claro de como a liderança e as escolhas individuais podem ter um impacto duradouro e muitas vezes irrevogável sobre uma nação e seu povo.